Olá, estamos começando mais uma Amazônia Interativa e no programa de hoje nós daremos continuidade ao mês da Amazônia e essa campanha que o Grupo Rede Amazônica, o Amazônia Cabo e o Portal Amazônia lançaram, que chama-se Amazônia Conhecer para Amar. O tema de hoje é biodiversidade e diversidade da Amazônia. A gente vai falar aí sobre toda essa natureza que você precisa conhecer para amar. E é por isso que a gente trouxe o doutor em Biologia Vegetal e coordenador de extensão do INPA, Carlos Bueno, e o veterinário Diogo Lagroteria, do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o IBAMA. Muito obrigada, sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Antes da gente começar esse papo, eu queria convidar vocês para conhecer um pouco do que o Amazônida ama sobre a diversidade, a biodiversidade e essa natureza da Amazônia. Confere aí. A Amazônia é considerada a área de maior extensão de floresta tropical do mundo, representando 40% do total ainda existente do planeta. Está localizada na região norte do Brasil e possui uma área de cerca de 5,5 milhões de quilômetros quadrados. 9 estados compõem o território: Amazonas, Amapá, Pará, Roraima, Rondônia, Acre, Maranhão, Mato Grosso e Tocantins. A equipe do Portal Amazônia foi às ruas para saber o que as pessoas amam na região mais verde do país. Eu amo a Amazônia porque ela é bonita, porque ela é promissora, porque eu olho para todos os lados e vejo riqueza. Bom, eu amo a Amazônia simplesmente porque a culinária daqui é maravilhosa. Eu amo porque eu gosto do calor daqui. Tem lugares maravilhosos. Os rios, as matas, a floresta, são tudo muito bonitas, né? Eu amo a Amazônia porque aqui é um lugar sossegado para se viver, as pessoas têm muito calor humano. Eu amo a Amazônia porque aqui é o celeiro de toda a biodiversidade do nosso país. Questão mesmo cultural, né? As pessoas que nascem na Amazônia geralmente amam, mas geralmente não, elas amam a Amazônia. Olha, existem muitas e muitas coisas para a gente poder exemplificar, né? Eu amo a Amazônia porque a gente tem uma natureza muito bonita, é um lugar bom de se viver. Porque é muito bom, né? É um lugar farto. Sem dúvida, o rio, né? Esse rio é fantástico. Aí você vai e vê que você não é nada diante daquela floresta, desses rios caudalosos. Aqui o povo é um povo receptivo. Todas as pessoas que vêm para cá ficam muito admiradas de ver que as pessoas daqui têm muito calor humano. Então não há motivo nenhum para que a gente venha a querer sair daqui. A preservação do meio ambiente é fundamental para manter o equilíbrio do ecossistema. A correria do dia a dia acaba deixando a ideia de conservação em segundo plano. A equipe do Portal Amazônia conversou com 4 pessoas diferentes, mas que compartilham a paixão em ajudar na divulgação de causas ambientais. O amazonense Geraldo Neto escolheu como área de profissão a gastronomia, mas o artesanato também faz parte de sua vida. E cresci em Parintins. E lá, vocês sabem que terra do boi, o pessoal mexe com muita coisa, artesanato e tal. Então eu cresci com isso. Além de desenvolver projetos artísticos, o jovem ajuda o meio ambiente. Então o que surgiu? A ideia de pegar caixinha de tomate, pegar um pallet e transformar em prateleira, em suporte, pegar uma mesa, pegar uma tampa de mesa e transformar como eu tenho em casa, um porta-retrato. O interesse em utilizar objetos jogados no lixo trouxe até apelidos para Geraldo. Então lá em casa, parceiro, é tipo um depósito. Minha mãe já cansou de bagunçar com a minha cara dizendo que eu sou o Curuba, que é uma figura que mora lá em Belém que costumava catar lixo. O projeto do ambientalista Julian Holanda, a Ilha Pet, iniciou após meses de pesquisas. A ideia era construir um ambiente feito apenas de garrafas plásticas. O projeto Ilha Pet surgiu da minha preocupação com o meio ambiente em relação à poluição. Então eu comecei a pesquisar na internet, sobre o assunto sustentabilidade, porque vi que uma das maiores poluidoras do meio ambiente são as garrafas PET, que na verdade não são poluidores. Poluidores são as pessoas que jogam essas garrafas PET no meio ambiente e acabam poluindo. A Ilha Pet ganhará também outras versões em território brasileiro. Então a gente está batalhando e fechando algumas parcerias a nível nacional
Já temos algumas parcerias em Fortaleza, em Manaus, em Maués, no Rio de Janeiro e São Carlos, em São Paulo. Então a ideia é a gente ampliar cada vez mais o projeto Ilha Pet e trazer mais voluntários para o meio ambiente que nós chamamos de PET, de pessoa em transição. Quem vestiu a camisa e resolveu participar do projeto foi a empresária Ariadne Vieira, e ela garante não se arrepender da escolha. Eu resolvi ajudar porque nessa questão, principalmente pelo meio ambiente, né, é uma boa causa. Além de ajudar o meio ambiente, tem um projeto envolvido que com certeza vai trazer sustentabilidade. Sinto grande satisfação, né? Primeiro que eu estou contribuindo para que meu filho, meu neto, todo mundo tenha ainda um pouco do verde da Amazônia. Aos 73 anos, o produtor audiovisual Moacir Freitas utiliza o cinema como forma de informar a população amazonense. Ele é responsável por escrever, dirigir e atuar no curta-metragem Sonho e Pesadelo, que aborda a reciclagem de resíduos sólidos e a poluição dos rios na Amazônia. Durante o bate-papo com a nossa equipe de reportagem, Moacir lembrou da infância. E a gente tomava banho, pescava, brincava ali, era feliz. Eu era feliz e não sabia. A região amazônica possui verdadeiros guerreiros que juntos garantem lutar pelos direitos das futuras gerações. E você, já parou para refletir seu papel nessa história? Olha, a gente acabou de ver aí na enquete que os nossos amazônidas amam os rios da Amazônia, as florestas, aves, fauna, flora. Como não amar, né? E eu queria perguntar de vocês, o que vocês amam dessa diversidade da Amazônia? Eu sei que cada um aí tem suas peculiaridades. Queria começar com o Diogo. Diogo? Bom, eu sou médico veterinário, né? Trabalho com bichos desde muito cedo. E apesar de adorar, amar toda essa biodiversidade que a gente tem, eu tenho uma quedinha a mais pelos nossos animais, né? Nós temos uma diversidade gigantesca de espécies, né? De primatas, de aves, e então o que mais tem aqui é coisa para se apaixonar, né? No caso aqui de Manaus, eu estou aqui há 9 anos e tem uma espécie aqui que para mim é muito significativa, que é o sauim de coleira, que é uma espécie que só ocorre aqui em Manaus, seus arredores, uma espécie criticamente ameaçada de extinção. Verdade. E que é uma espécie que o manauara, que o amazonense tem que conhecer mais para entender a sua importância, a sua beleza e ajudar, né, a conservar melhor essa espécie. E é a cara de Manaus, o sauim de coleira, né? Foi aí escolhido como o animal que representa a nossa capital do Amazonas. Sim. E você, Carlos, conta pra gente. Bem, eu na verdade sou paulista, né? Ou era paulista, já fui paulista há muitos anos atrás, perdi até o sotaque. Olha só. Mas eu acho que a Amazônia realmente é uma coisa fantástica, né? Eu acho que nós estamos num momento muito oportuno, a nossa geração, porque há 100 ou 150 anos atrás, certamente era o acesso muito difícil, era um outro tipo de vida nessa região toda, né? E daqui a 150 anos, como será? Depende muito do nosso comportamento hoje. Eu acho que isso é importantíssimo, né? Então, nós estamos hoje aqui, tendo ainda a possibilidade, e vem Encontro das Águas, de conhecer um pouquinho dos Solimões, do Negro, não é? Conhecer, e aí vem o meu fraco, né? As frutas da região, as hortaliças da região, quer dizer, toda essa gastronomia que começa agora a ser desenvolvida, né? E como pesquisador, e trabalho especificamente na produção, na segurança alimentar, basicamente de frutas e hortaliças, né? Apesar do meu cargo no INPA, ainda a gente envolve florestas e peixes e outras coisas mais, mas acho que essa é uma coisa fantástica, né? Então, essa oportunidade de você ter à disposição essa matéria-prima, com cores novas, sabores que o mundo inteiro quer, e nós temos aqui a oportunidade, e ao lado de casa praticamente, né? Temos tambaqui, pirarucu, tucunaré, né? Os peixes maravilhosos e as plantas que vão complementar essa alimentação totalmente diferenciada das coisas que a gente vê no mundo. Então essa é uma oportunidade fantástica para estar aqui e para amar, para adorar cada vez mais essa região. É isso mesmo. A Amazônia, ela é uma região repleta de recordes. Parece ter uma vocação para a grandeza. Na matéria a seguir, a gente vai conhecer algumas dessas provas da megalomania da Amazônia. A Amazônia tem vocação para a grandeza. Somente em território brasileiro, a Amazônia Legal tem 9 estados com 5,5 quilômetros quadrados.
A área reúne uma vasta biodiversidade que está no centro das discussões do desenvolvimento sustentável. Você sabia que o Amazonas tem a maior unidade federativa nacional? Uma área que ultrapassa os limites da França, Espanha, Suécia e Grécia juntas. Altamira, no Pará, é quem aparece no topo da lista das cidades brasileiras com a maior dimensão geográfica, com quase 160 quilômetros quadrados, ultrapassando países como Portugal e a Irlanda. Na Amazônia estão os pontos mais altos do país, o Pico da Neblina, com 3.014,10 metros de altitude, o Pico 31 de Março, com quase 3.000 metros. A hidrografia da região também surpreende. A Amazônia tem a mais extensa rede hidrográfica do globo terrestre. Segundo a Agência Nacional de Águas, o Amazonas ocupa uma área total com mais de 6 milhões de quilômetros quadrados. Nela estão 68% das reservas de água doce do país e 12% de todo o planeta. O rio Amazonas bate outro recorde. O curso de suas águas possui quase 7 quilômetros de extensão. Começa no Peru, percorre os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Cientistas descobriram que abaixo do rio Amazonas existe um segundo rio gigantesco, uma reserva de água sem movimentação batizada de Ramsar. Além de tudo isso, a região também possui um oceano subterrâneo, que tem volume estimado em 160 trilhões de metros cúbicos, denominado de Sistema Aquífero Grande Amazônia. A biodiversidade da Amazônia é imensa, mas se acredita que apenas 3% dela já tenha sido catalogada. Na Amazônia encontra-se a maior folha do Brasil, a cocoloba. A planta veio direto da Floresta Nacional do Jamari, em Rondônia, e é considerada pelos livros dos recordes a maior folha dicotiledônea da Amazônia. Pode medir 2,5 metros de altura por 1,44 metros de largura. Na região, existem também os dois maiores arquipélagos fluviais do mundo, Mariuá, com 700 ilhas, e Anavilhanas, com 400 ilhas, ambos localizados no Rio Negro. As riquezas minerais também batem recorde na região. O Amazonas detém reservas totais de 89,7 bilhões de metros cúbicos de gás natural. No Amazonas, encontra-se a maior reserva de potássio do país e talvez do mundo. É no município de Altazes que foi descoberta a capacidade da reserva de 300 milhões de toneladas de sal de potássio anuais. Entre os animais, os recordes se repetem. Na bacia amazônica, existe a maior quantidade de espécies de peixes em comparação às demais bacias do mundo. Apenas no Rio Negro já foram registradas 450 espécies, enquanto em toda a Europa, os peixes de água doce catalogados não passam de 200. Pelos rios da Amazônia nada o pirarucu, maior peixe de escama de água doce do mundo. Pode chegar a 3 metros de comprimento. A espécie é encontrada exclusivamente na região. A Amazônia realmente tem vocação para a grandeza, e o futuro dessa região fantástica depende de sua preservação. E aí você pode conferir algumas das provas da megalomania da Amazônia, certo? Agora sim, a gente sabe que a Amazônia é cercada de desconhecimento. São recordes, mas que nem todo mundo sabe que existem aqui, né? Pessoas acham que, por exemplo, aqui não existe montanha, mas a gente sabe que tem. Tem o Monte Roraima, tem o Pico da Neblina, que é o maior, né, é um recorde da Amazônia. E aqui também tem os maiores rios. E aí eu queria falar um pouco com vocês sobre realmente esse desconhecimento. O Diogo falou aqui para mim, a gente conversando ainda há pouco, sobre a Amazônia ter a maior diversidade de aves. É isso mesmo, Diogo? Sim, há pouco tempo, inclusive, houve uma revisão do número de espécies de aves aqui do Brasil como um todo, né? E especificamente da Amazônia também. E hoje nós somos o país com o maior número de espécies de aves do mundo, né? Superamos a Colômbia, que por ter grande parte do seu território dentro da Amazônia, também é um país com uma grande quantidade de aves, né? Nós temos também uma quantidade
recorde, digamos assim, de primatas, né? São macacos endêmicos da região que só ocorrem aqui e realmente muitas vezes existe esse desconhecimento, né? Essa falta de informação e não é só do pessoal da Amazônia, dos amazonenses, mas é de todo do mundo inteiro, do país inteiro. A gente tem visto ultimamente, por exemplo, o pessoal, os habitantes do sul e sudeste, sofrendo muito com falta de água. E eles desconhecem, de um modo geral, que isso está totalmente relacionado com o clima e com a região amazônica, né? É a umidade da floresta amazônica que abastece os reservatórios de água da região sul e sudeste. Muitas vezes as pessoas desconhecem isso e acham que não tem nenhuma relação com a floresta amazônica ou que os problemas de desmatamento que ocorrem aqui não tem nada a ver com a vida deles, o que é um grande erro, né? Então, exatamente, essa questão de conhecer, de se inteirar dessas questões de biodiversidade climática são importantes justamente para entender como isso altera a nossa vida, a nossa qualidade de vida, né? E principalmente para preservar esses recordes que a gente tem, porque a gente sabe que é uma região rica, nós temos alguns mitos como aí a Amazônia ser o pulmão do mundo, mas a gente sabe que não é bem assim. Acho que vocês podem até explicar um pouco mais sobre isso, mas nós temos também recordes na questão das plantas, das hortaliças, vegetais. Fala um pouquinho pra gente, Carlos. Bem, a Amazônia, a gente imagina que pelo menos 15 a 20% de toda a diversidade do mundo está na Amazônia, né? E 3% catalogadas, né? Exatamente, pouquíssimo, né? Até pela dificuldade do número de pessoas, né? Então vem uma questão também de uma política de pessoas, né? Pessoas bem formadas. A própria acessibilidade da Amazônia também a questão da logística, né? Quer dizer, as dimensões da Amazônia, né? Mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, a Amazônia brasileira, né? Que se contarmos os 9 estados e mais os países. Mais isso. Então a dificuldade e a dificuldade também da pesquisa na identificação. Por exemplo, se nós quisermos identificar uma planta, nós temos que ter não só folha, galho, mas também as partes férteis, fruto, flor. Se não tiver toda essa estrutura, você não consegue identificar até em nível de espécie uma planta. E o outro lado é o seguinte, existem plantas na Amazônia que só florescem a cada 3, 4, 5 anos. Verdade. Até a gente brinca que, quando quando trocam os governantes, ela floresce, né? Depois não floresce mais. Verdade. Mas isso quer dizer a dificuldade de você tentar fazer grandes excursões na Amazônia, caras, pela logística, né, com o pessoal, muito tempo, 2, 3 meses fazendo coleta de material em áreas totalmente difíceis de acesso. E muitas vezes, se você voltar 6 meses depois no mesmo local, você coleta outras plantas que não tinham naquele momento, porque não estavam florescendo. Então essa é uma dificuldade que nós temos. Mas nós temos principalmente essa relação, essa interface entre fauna e flora, né? Por exemplo, o que é que o peixe tem a ver com a floresta? Tem tudo a ver. Muito a ver. O rio sobe, a gente conhece, né, esse fluxo, né, esse pulso de água que sobe e desce. O rio sobe, a floresta fica totalmente alagada. É um outro tipo de ambiente que poucos lugares no Brasil e no mundo tem, que é a floresta de várzea, a floresta alagada. Temos o igapó, então o peixe vai por dentro da floresta alagada, come os frutos, pega a semente e vai plantar em outro local. Exatamente. É uma inter-relação fantástica. Você tem insetos em relação com a floresta. Nós temos tipo de abelhas que especificamente polinizam determinadas árvores. Se acabar a abelha, a árvore terá problema na reprodução. O inverso também acontece. Desmata, você pode ter abelhas, e a abelha tem um papel fantástico na sobrevivência da floresta. Existem dados hoje de uma redução drástica no mundo das populações de abelhas por causa de defensivo, de desmatamento, várias coisas, né? Então, animais na floresta. Então, nós temos a própria castanha no Brasil, né? Que acho que é a castanha, a planta mais famosa da Amazônia, né? Se não tiver um animal, ela não vai conseguir se reproduzir. Ela produz, o fruto dela é totalmente fechado, então as sementes morrem dentro do fruto, não consegue. Então, que estratégia essa planta usa, né, para colocar as sementes dentro de uma jaula praticamente? Então, se não tiver um animal, não há essa reprodução. Então, essas coisas são relações fantásticas que nós temos e que no olhar do pesquisador, que aí a curiosidade é grande, né? Porque você, quanto mais estuda, mais a gente entende o quão ignorante nós somos com relação à natureza e que tipo de providência nós podemos tomar
para sugerir políticas públicas que vão desenvolver melhor a região. E era exatamente isso que eu queria instigar vocês, polemizar. É acabar com o desconhecimento ou é aumentar o conhecimento sobre a Amazônia? O que a gente pode fazer sobre isso? Nós precisamos aumentar o conhecimento, gerar formas de se obter, de se socializar esse conhecimento. Não adianta muitas vezes a pesquisa acontecer, mas ficar ali no âmbito do laboratório, entre os pesquisadores. Isso precisa estar disseminado entre a população, né? Disseminado para as pessoas, explicar a importância, como ele estava dizendo, cada serzinho, cada plantinha, cada animal tem o seu papel no todo, está tudo integrado, interligado. Você tira uma planta dali, daqui 10, 20, 50, 100 anos, você vai ver que várias coisas também podem ter desaparecido. Por quê? Porque estava tudo interligado, né? Então esse conhecimento vem com o tempo, vem com pesquisa, vem com informação, com diálogo e tal. E eu acho que é difícil a gente acabar com o desconhecimento, porque sempre vai ter coisas novas a serem pesquisadas, a serem descobertas e tal. Mas, com certeza, buscar o conhecimento, pesquisa, informação, disseminar essa informação é essencial para a conservação. Show! Agora eu queria chamar um VT muito bacana, que é sobre a cura da Amazônia, a cura que está na Amazônia. As plantas, as águas, os caules de árvores que servem também como remédios naturais. E o Homem da Floresta, ele usa isso. Confere aí, dá uma acompanhada. As riquezas medicinais da Amazônia são fontes de tratamentos alternativos para diversas doenças. Muitos amazônidas confiam nas receitas caseiras ensinadas pelos familiares no combate a resfriados e até mesmo alguns tipos de câncer. O vendedor amazonense Antônio Penha, de 53 anos, trabalha há pelo menos 15 anos com medicamentos fitoterápicos e cita os mais procurados. Unha de gato, ixi, copaíba com andiroba, né? São os óleos naturais, né, que são anti-inflamatórios. Apesar de não ser completamente aceita pela medicina, a alternativa serve de base para pesquisas e composição de remédios produzidos em laboratório. Olha, a biodiversidade na Amazônia é incrivelmente utilizada pelos homens ribeirinhos, pelos homens que vivem da floresta e do rio. Então, tem alguns óleos que são ditos medicinais. A copaíba, ela tem uma ação antibacteriana e cicatrizante comprovada. O andiroba, ele é um emoliente, também tem ação antibacteriana, mas ele é muito usado aquecido em traumatismos, em articulações que estão prejudicadas por desvios de saúde própria das articulações e dos ossos, principalmente no envelhecimento, como a artrose, a artrite reumatoide. Os fitoterápicos são acreditados na área médica. Tem alguns fitoterápicos que podem ser prescritos, sim. Antônio Penha exemplifica a afirmação. Teve uma cliente minha que ela queria, estava uns 3 anos casada e ela queria engravidar. E ela não conseguia porque ela tinha policisto e mioma. Então ela foi no médico, no ginecologista dela, e aí o médico deu uma dica para ela, disse, olha, por que você não toma o ixi com unha de gato? E aí ela, meses depois, ela apareceu lá na minha banca e feliz da vida, me abraçou e dizendo que estava grávida. Todas essas coisas, né, que as pessoas utilizam da floresta, né, são coisas comprovadas cientificamente que são fitoterápicos de qualidade. A crendice popular conhece isso tradicionalmente pela sua cultura popular e que usam isso. E que depois a ciência começou a estudar para ver se tinha ou não veracidade nessas ações e comprovou que sim. A copaíba e a andiroba eu sei bem como faz. Eu usava muito lá em casa. Minha mãe, né? Mãe, avó. Mas olha só, eu queria realmente conversar com vocês sobre isso. Como é que a ciência vê essa cura que está na Amazônia, essas plantas que servem
como remédios e que não está na prateleira de farmácias, né? Pode falar um pouquinho? Bem, é o seguinte, a biodiversidade que nós estamos falando é exatamente isso. As plantas produzem substâncias para ser estratégia de sobrevivência, para atrair inseto, para repelir inseto, para se viver melhor nesse ambiente. Essa que é a ideia. E o homem descobriu que muitas dessas substâncias que as plantas produzem têm um efeito biológico também para o homem. Então a ideia é utilizar, como é a copaíba que você já comentou, né? Nós temos um problema sério que é o seguinte, o Brasil, a Amazônia, tem um grande potencial de matérias-primas para que a gente consiga colocar na prateleira, descobrir esses produtos, né? No entanto, as políticas, os recursos voltados para isso, quer para pessoal estudar, como para projetos que envolvam infraestrutura, logística, tempo para isso tudo, são muito pequenos, que é o contrário que existe em outros países, que há muito recurso disponível, há grandes interesses e não tem a matéria-prima. Então esse é o grande cuidado que nós temos que ter nessas relações entre instituições internacionais e nacionais. Mas acho que o caminho está aberto, nos últimos anos temos tido um apoio bastante significativo, um aumento bastante interessante com relação às políticas voltadas a essa área temática. Eu acho que há uma luz no fundo do túnel, mas tem que haver uma grande dedicação que custa muito dinheiro e muito tempo para que você tenha medicamentos na prateleira. Podemos ter muitos chás, muitos produtos que vão ajudar a melhoria da saúde, mas oficialmente produtos químicos na prateleira, estamos começando. O INPA tem inclusive patentes com vários deles e várias empresas já incubadas lá nessa linha. Já é um cenário positivo. Eu já volto com você. Eu sei que o tempo é curto, gente, mas eu tenho tanta coisa para perguntar. Mas olha só, lá também, nesses remédios fitoterápicos, a gente encontra a banha da cobra. O animal também serve como fonte de cura para as doenças do ser humano, né? Existem alguns princípios ativos, alguns produtos que foram realmente vieram, né, muitas vezes de pesquisas realizadas com animais e tudo mais. O próprio medicamento que ajuda no controle da hipertensão, do coração e tudo mais, vem de pesquisas com animais da floresta. Mas há que ter um certo cuidado em relação a isso. A banha, por exemplo, de sucuriju e tudo mais, a gente sabe que é usado popularmente como anti-inflamatório e tudo mais. Só que... Cicatrizante. Sim, mas a base do quê? A base de algum animal que foi morto para isso. É diferente de você fazer uma pesquisa científica, extrair o princípio ativo e no laboratório conseguir produzir um medicamento. Então, assim, existe realmente uma interface relacionada a isso, mas que tem que ter um certo cuidado. A gente sabe que é cultural, muitas vezes, usar banha de sucuriju, banha de tartaruga, não sei o que, do boto, mas a que preço? Os animais tiveram que morrer para isso estar disponível para as pessoas. Então tem que ter um certo cuidado em relação a isso. Agora a gente está acabando, o nosso tempo foi curto. E aí eu queria só, nas considerações finais dos nossos convidados, que eles se despedissem falando para onde é que você, Amazônida, pode, aqui em Manaus, né? Ter mais contato com essa natureza da Amazônia, com essa biodiversidade, essa diversidade de elementos que nós temos. Bem, o INPA, há exatamente 19 anos atrás, criou o Bosque da Ciência, que é uma área exatamente para aproximar o público com resultados que a instituição tem desenvolvido. Nós temos a área do bosque, que é uma área de floresta secundária, porque foram tiradas de lá muitos anos atrás as árvores principais, e nós temos um conjunto imenso de resultados. Inclusive nós dizemos que lá não é local só para passear, mas é um local para aprender. É um museu aberto, um museu livre. Então todo mundo que vai para lá certamente gosta e são pessoas que com certeza vão ter uma formação diferente, vão sair de lá com mais perguntas do que quando chegaram, vendo curiosidades, conhecendo coisas, informações que não conheciam. Eu acho que isso que é importante para que a gente possa, inclusive, criar uma consciência de preservação. É conhecer, é saber que a partir dali você pode preservar e criar um negócio, porque a Amazônia também é um negócio, é a segunda marca mais vendida no mundo. Exatamente. Todo mundo quer saber da Amazônia. Se for uma Quase Amazônia, a gente perde aquela patente lá. Do Cuaçu e outras mais. Mas se for uma Amazônia com conhecimento científico, muito melhor, muito mais inteligente, muito mais importante para desenvolver com preservação.
Eu sou fã do Bosque da Ciência, estou sempre por ali. Tem um outro local que eu gosto muito também, que é o Jardim Botânico, que fica ali na Zona Leste, que é um local riquíssimo também, de uma biodiversidade maravilhosa. Hoje eles têm uma torre de observação, onde você consegue estar no meio da floresta, muitas vezes no alto da floresta, acima do dossel, onde você consegue observar uma infinidade de espécies de aves, de insetos, se der sorte até alguns mamíferos e tal. E sempre tem exposições. E está acessível, né? Acessível, a toda a população. Dá para chegar de ônibus tranquilamente, de carro, de moto. E é um local que o manauara, que o amazonense tinha que conhecer mais, com certeza. Nosso tempo é curto, mas você continua conhecendo a Amazônia diariamente pelo portal amazonia.com.br. Nós estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E eu volto com você aqui no Amazônia Interativa às 9h30 da manhã no próximo sábado. Até lá!